lá. O tema da mensagem hoje é o combate da nova criatura. Eu quero tocar em duas matérias, realidades da nova criatura e justiça de Deus. Eu quero tocar em autoridade do crente. A gente vai ficar mais na autoridade... a gente vai ficar nas duas matérias. Mas assim, o que eu quero falar pra vocês é que eu sou professora de geografia, né? Eu sou formada em geografia. Então eu fiz geografia e na época eu não tinha feito nem Atos, eu não tinha nem conhecimento de Deus, eu estava lá fazendo geografia. E isso foi bom para que eu pudesse praticar uma profissão. Então, como geografia, eu comecei a conhecer não só o Brasil, mas com outros planetas. Eu comecei a conhecer mais o natural. Os outros países, desculpa, obrigada. E aí eu também fiz pós-graduação em perícia ambiental. E aí eu comecei, hoje, por exemplo, eu consigo fazer uma perícia no local e vou dizer para você se está bem ou não na legislação ambiental do país. Beleza. Tudo isso me deu um conhecimento na área natural. Eu vou lidar com o natural. Eu posso investigar se o planeta está sendo bem cuidado. Legal, a gente vive num planeta e a gente precisa beber água, por exemplo. Tá. Mas quando eu fui fazer Atos, eu comecei a entender quem eu era. Porque o que adianta eu ter um conhecimento natural se eu não sei quem eu sou? Se eu vou apanhar do diabo no dia a dia? E aí eu comecei a entender por que eu nasci. Então, fazendo a escola bíblica e fazendo as matérias, eu comecei a entender a minha chamada. Eu me lembro daquele dia, quando Deus me mostrou naquela aula para que eu nasci, eu chorei. Porque eu sabia, foi para isso que eu estou aqui. É para isso que eu nasci. E às vezes a gente vai e busca testes vocacionais para saber o que é. E a gente fica rodando o que é. Mas eu te falo, a palavra de Deus, o nosso relacionamento com Deus, a gente vai descobrir. E foi e é importante para mim estudar a palavra. Porque eu sei quem eu sou, eu aprendo todos os dias, eu reaprendo todos os dias quem eu sou. Quem Deus é, isso é tão fundamental porque o mundo fala de um Deus que não é o Deus da Bíblia. E eu entendo, eu aprendo para que eu estou aqui. Quem Deus é, quem eu sou, a minha chamada, o poder de Deus em mim. Então, para mim foi fundamental. Se eu tivesse ficado só com o conhecimento de geografia e de perícia ambiental, minha vida estaria muito rasa. Se eu não tivesse mergulhado em águas profundas e entendido o amor de Deus, eu estaria perdida. E às vezes, a gente até chega, né? E a gente chega na igreja, aceita Jesus, mas a gente desconhece muita coisa. E eu vou falar, gente, tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas na hora do combate, não aguenta. Porque não sabe a essência, não sabe a obra da cruz na vivência. Sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Tem gente que conhece. Você conhece quase decorado, não é? Mas eu quero saber se na hora do combate tem uma certeza no coração que Deus é o pastor. Então nada vai faltar. Então existe uma diferença entre eu ter ouvido falar e eu ter uma experiência. E a gente da Atos, a gente quer colocar para vocês uma mesa onde vocês vão ter o conhecimento da palavra, do que Cristo fez na obra da cruz do Calvário, para que o Espírito Santo torne real na sua vida, isso é revelação, torne palpável na sua vida, e então você possa viver todos os dias o bom combate da fé, e possa exercer sobre a face da terra altaneiramente aquilo que Deus te chamou, e no dia que o inferno vier tacar alguma coisa na sua cara, você joga na cara dele o que Cristo fez na obra da cruz do Calvário. Sem conhecimento, não há revelação. O conhecimento é uma plataforma para que a gente ande na realidade do céu. Se eu fico só com conhecimento natural, eu vou andar no natural. Eu sou só professora de geografia. Mas se eu fico com o conhecimento do sobrenatural, da verdade, eu vou viver em plenitude a vida em abundância que Jesus me deu. Sim, nós temos que nos preparar, temos que ter uma profissão, temos que trabalhar. Mas a Bíblia fala que o natural foi criado por aquilo que não se vê. Qual é o seu conhecimento do sobrenatural? Qual é o seu conhecimento das verdades que transformam? Qual é o seu conhecimento de Cristo, aquele que cura? Qual é o seu conhecimento do Deus que é Pai, que enviou o Filho para nos resgatar? Qual é o seu conhecimento? Qual é a sua vivência? Tem mais. E às vezes a gente tem até um conhecimento bom, mas a gente não está vivendo.
Às vezes está lá enterrado por um tanto de anos que foram se passando e decepções que foram acontecendo na igreja. Mas eu quero te falar, o Senhor continua o mesmo. As pessoas podem ser transformadas ou não. As pessoas podem se render a Deus ou não. Mas Deus, Ele continua do mesmo jeito. E Ele quer se manifestar na sua vida. A vida cristã não é para ser uma vida morna nem fria. Não é uma vida de retrocesso, é uma vida de avanço. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou Ele não nos daria juntamente, graciosamente com Cristo todas as coisas? Ele tem tudo o que nós precisamos. E se a gente está vivendo uma miséria espiritual, é porque a gente não quer mais. Porque Ele tem, Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que transporta montes, que abre caminhos no deserto, que abre portas que ninguém pode fechar, mas também Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Eu quero colocar fogo no seu coração, porque tem mais de Deus. A gente não pode se contentar com pouco ou com natural, tem mais de Deus. Paulo, mas eu vou sentar aqui e vou ser aluno de novo, eu já estudei. Não tem mais idade para isso. O quê? Sempre é tempo de aprender. Sempre, até o fim nós vamos aprender. Até o fim, eu e o Rafa a gente está aprendendo. E não tem escola melhor do que a escola do Espírito Santo. Porque Ele vem nos ensinar e Ele é o próprio capacitador para que a gente possa viver aquilo que Ele nos ensina. Tem mais de Deus para você. Tem muito mais de Deus para você. Amém? E aí eu quero ler essa passagem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só essa passagem é maravilhosa, porque se você está em Cristo, essa é a sua realidade. Você é uma nova criatura, uma espécie nova. Você é santa, você é justa, você é separado para Deus. Então, o que é velho, acabou, ficou lá atrás. O Senhor já perdoou, já era. Eis que tudo se fez novo. Tem algo novo para você hoje. Todos os dias que você acorda, tem algo novo do Senhor para você. Deixa o velho para trás. Então, se você é uma nova criatura, eu quero falar com você. Se você ainda não nasceu de novo, fica aí, preparado, porque essa é a noite de você entender quem Jesus é, de você entregar a sua vida para Ele. E aí, então quando a gente nasce, todo mundo quando nasce aqui, nasce separado de Deus. Porque desde o pecado, né, dali a gente vê o início, Adão pecando, Adão no lugar de obedecer a Deus, ouve a voz da serpente, ali, na verdade, ele ouviu a voz da mulher. A mulher ouviu a voz da serpente, ele ouviu a voz da mulher. E ele decidiu pecar. Então, ali, houve uma morte espiritual. O que é isso? Separação. Todo ser humano que nasce sobre a face da terra, nasce afastado de Deus. Acabou? Já era para mim? Não, vou morrer. Vou ficar morto até o dia que eu morrer de novo. Vamos lá. Tem uma morte que é espiritual, que é o afastamento de Deus, e tem uma morte que é natural, quando a gente deixa aqui esse natural, tá? E aí todo mundo nasce espiritualmente morto. E tem um tipo de morte que é a morte eterna, a gente fala isso na Atos, que é a separação eterna de Deus. Se você nasceu de novo, primeiro que você é vivo espiritualmente falando, você tem um relacionamento com Deus de novo. Agora, sobre a morte natural, se Jesus não voltar, todos nós passaremos por ela, se Jesus não voltar, né? Se a gente ficar aqui até... aí, vamos passar por essa morte eterna. Se você permanecer em Cristo, você não passa por ela. Você tem vida eterna com Cristo. E vai passar a eternidade. Por isso a importância da gente combater o bom combate até o fim. Da gente garantir a nossa jornada, né, na nossa jornada, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então todo mundo nasce afastado. E aí, o que acontece? Deus, ele poderia simplesmente ter desistido de Adão e Eva. Só que não, ele não desistiu. Ele já tinha uma obra de resgate. E essa obra é o envio de Jesus para nos resgatar do inferno. Nós somos resgatados do inferno. Essa é a realidade. A gente estava afastado com Deus. E olha só. A cruz de Cristo fez uma obra radical na vida do homem. Exterminou a raiz da natureza pecadora, do
velho homem e implantou a nova raiz, natureza de Deus, fazendo do homem uma nova criatura. Você está em Cristo? Você é uma nova criatura. O passado ficou para trás. E a partir da obra da cruz do Calvário, nós temos uma nova vida, uma nova jornada. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente chega em Efésios. Efésios fala bem da nossa realidade. A gente vai falar um pouquinho de Efésios aqui, tá? Então, quando a gente pega o início de Efésios, está falando da nossa realidade, quem nós somos na obra que Cristo fez. Na semana passada, o pastor Luiz falou muito sobre isso, que nós estamos em Cristo. A nossa realidade hoje é estar nele. E imagina só, se você está em Cristo, você tem direito, você tem herança. Se você está em Cristo, o diabo está debaixo dos pés. Porque o diabo está debaixo do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, está debaixo dos nossos pés. Então, quando a gente vê o início de Efésios, a gente está vendo isso. A realidade da nova criatura. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus fez uma obra na cruz do Calvário que nos resgatou. E ninguém podia fazer isso sozinho. E depois falar, haha, eu fiz. Não, foi Deus quem fez. E nós cremos e somos resgatados. Tá, a gente vai passar por essa primeira parte. Depois você pode pegar Efésios, é bem pequeno, gente. 6 capítulos. Dá para ler numa sentada. Então você vai dever de casa, ler depois tudo. Efésios. A gente vai para a segunda parte agora, que a gente vai focar na segunda e na terceira parte de Efésios nessa noite. Tá, na segunda parte fala de uma vivência. Porque imagina só, uma coisa é eu ser resgatada do inferno. Uma coisa é eu ser feita a justiça de Deus. Outra coisa é como eu vou viver. Qual vai ser o meu proceder? Então tem aqueles filmes lá que a pessoa, não sei se você já viu, aqueles filmes de ficção, né, romântica. Ficção romântica é ótima. É porque romance só pode ser ficção. A moça que era plebeia descobre que é princesa. Não sei se você já viu algum filme assim. Aí ela descobre que ela é princesa. Da noite pro dia, pã, você é princesa. Aí imagina só, você foi criado como plebeia. E aí hoje você descobre que você é uma princesa. Você vai saber se comportar como uma princesa? Você vai sentar na mesa e vai saber se comportar como uma princesa? Eu não ia saber, porque eu nunca fui lá, né, num jantar de reis. Tá, e aí o que acontece? Você vai ter que o quê? Aprender. Uma coisa é a realidade. Você é princesa ou você é príncipe, né? Que temos príncipes aqui nessa noite, amém? Você é princesa ou você é príncipe. Mas e agora? Você não nasceu na realeza. Você vai ter que aprender a se comportar como. E tem uma maneira. Tem maneira de se vestir. Tem maneira de falar. Tem direito. Porque se você está no reino, é diferente. Você não é pobre, miserável, pecador. Você é filho de Deus e tem uma mesa preparada na presença dos inimigos. E aí então uma coisa é a gente ser nova criatura, outra coisa é a gente viver como nova criatura. E o que a gente tem que aprender é viver. Primeiro, a gente tem que entender o que a gente tem de direito, o que a gente tem de dever, amém? Porque o príncipe e a princesa vai ter que governar. Vai ter que dar exemplo. E aí, esse é o desafio. É a transformação da nossa mente até que a ficha caia e a gente entenda quem a gente é e a gente se comporte. Sabe, o olhar para Cristo? Eu contemplo tanto a Cristo que eu estou como Ele. Eu me torno semelhante a Ele. Uma coisa é eu ser filha de Deus por direito. Outra coisa é eu me comportar como filha de Deus, em que as pessoas vão olhar para mim e vão falar: ó, ela esteve junto com ele. Não foi assim que falaram de Pedro? Ó, ele fala igual ele. Uma coisa é eu falar que sou crente, que eu nasci de novo. Outra coisa é as pessoas olharem para mim e falar: ah lá, é crente. Só pode ser crente. A vida dessa pessoa, o caráter dessa pessoa mostra que é crente, que crê em Deus. E aí olha só o que tem em Efésios, aqui um resumão que tem em Efésios, para que a gente possa viver essa nova criatura. Porque o pastor Hélio fala, não basta ser só nova criatura, sou nova criatura, ponto. Não, eu preciso viver como nova criatura. E tem muito crente apanhando do inferno, porque só ficou com o primeiro passo. Eu me tornei nova criatura, mas não sabe quem é. Não sabe a forma digna de que se deve andar. E olha só o que tem em Efésios. O que Paulo falou nesse livro? Paulo nos incentivou
deste modo, deixem a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Está tudo aí no capítulo 4. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias. E bem assim toda malícia. Não devemos esquecer que uma vida consagrada é um pré-requisito para a verdadeira batalha espiritual. Na verdade, isso aí foi, não era para ir não. Tira esse final aí. Depois eu vou entrar mais nessa parte aí. Ainda a gente não vai entrar nessa questão da parte espiritual, onde a gente tem esse bom combate da fé. Então aqui tem vários exemplos, direções de Deus, de como a nova criatura deve viver. Não é de qualquer jeito. Não é como eu vivia antes. Antes eu talvez mentia, agora eu não vou mentir mais. Vou ser dirigida pelo Espírito Santo, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Eu vou andar na verdade. E aí, essa é a segunda parte do livro de Efésios, que está falando de um posicionamento, de uma vivência. Agora, a terceira parte vai bem para essa parte aqui de batalha espiritual, porque hoje muitas pessoas usam esse nome, batalha espiritual. A gente vai entender o que essa batalha espiritual é. É eu ficar frente a frente com o diabo com uma bazuca e tentar destruir ele? Será que batalha espiritual é isso? A gente vai para essa terceira parte, então, de Efésios, que fala do combate da nova criatura. Como é que é o nosso combate? E aqui em Efésios fala bem sobre isso. O que é interessante, que Efésios, Deus inspirou o apóstolo Paulo, que primeiro ele começa falando sobre quem nós somos. Daqui a pouco ele fala do nosso posicionamento, daqui a pouco ele fala de uma batalha espiritual que a gente vai ter com o inimigo. Mas que tipo de batalha é essa que o apóstolo Paulo fala? A gente vai falar aqui nessa terceira parte, e ele fala em Efésios 6 aqui. No versículo 10, é claro que quando o apóstolo Paulo escreveu, ele não dividiu em capítulos e versículos, ele foi escrevendo, né? A gente está aqui nessa divisão para que possa facilitar. Então, vamos lá. Efésios 6, do 10 ao 13, você pode acompanhar aqui. Quanto ao mais, a gente está falando de um combate de perseverança. Porque uma vez que eu estou em Cristo, eu já tenho a vitória já está instalada em mim. Tá, agora a gente está falando de um combate de perseverança, onde eu reconheço sim que tem um inimigo derrotado e que ele quer me tirar da posição. E o que eu tenho que fazer nesse combate de perseverança? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então tem cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem um pouquinho da armadura. Toda a armadura de Deus, para que vocês possam o quê? Resistir no dia mau. E depois de terem vencido umas e perdido outras. Depois de terem vencido o quê? Tudo. Permanecer inabaláveis. Então a gente vai permanecer inabalável depois de termos vencido tudo. Em Cristo vencido tudo. E o que a gente vê nesses versículos aí? Do nossa batalha espiritual, nosso combate espiritual. O que a gente aprende que o apóstolo Paulo fala aqui? Primeira coisa, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Uma vez que eu sou nova criatura, não está garantido. Deixa pra no dia que eu chegar lá no céu, eu vou falar com Deus, pronto. Não, eu preciso me renovar todo dia. Eu preciso recarregar a bateria. Senão, o pastor Hélio fala, a gente já acorda descendo ladeira. Não sei como que você acorda, se já acorda animadinho. Acho que a Rê já acorda animadinha. Vou correr. Mas, gente, o diabo fica na cabeça, trazendo um monte de coisa. A gente precisa renovar o homem interior. Então, assim, aceitou Jesus, está garantido. Pronto, acabou. Não preciso mais falar com Deus. Não, até o fim a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Tempo com Ele, que sua palavra. Nos fortalecer no Senhor. É nele. E por que a gente busca outras coisas para a gente ser fortalecido? Se a gente quer ser fortalecido no nosso interior, no nosso espírito, não tem outro lugar. É no Senhor. Tem que ter vida com Deus. Tem que falar com Ele, tem que ouvir a voz dEle, tem que ler a palavra. Ou então a gente vai ficar fraquinho, vai ficar desnutrido, vai morrer de fome.
E é facinho o inferno dar uma rasteira na gente, quando a gente está assim, sem a presença de Deus em nós. Precisamos de ter tempo com Deus e com a sua palavra. Isso é inegociável. Batalha espiritual, você quer vencer as batalhas espirituais do seu dia a dia? Tempo com Deus. Esteja com o Senhor, que vence batalhas, que é o Senhor dos exércitos, e pronto. Segundo ponto, vestir toda a armadura de Deus. Então, tem que ser toda. Não dá para ficar com uma parte da armadura. E aqui em Efésios vai falar sobre cada parte da armadura, o apóstolo Paulo fala. E às vezes a gente acha que, sabe, a gente se veste tanto, tão bem, sabe? Vem pra igreja, arruma, passa perfume, veste uma roupa bonita. A gente se prepara para o natural. E aí, você está preparado para o sobrenatural? Você está preparado quando o inferno vier na sua mente atacar e falar que a sua esposa não te ama mais? Você está preparado para combater? Vestir toda a armadura de Deus. Tem que ser tudo. Vamos abrir lá em Efésios? Efésios 6. (6:14). Aí o apóstolo Paulo fala assim, né? Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Aqui é o cinto da verdade. A verdade aqui é a palavra de Deus. Eu preciso, na minha roupa, ter a verdade. Se não tem a verdade em mim, está errado. A Bíblia fala de você se despojar do velho homem e se vestir do novo homem. Na minha roupa de nova criatura, precisa ter a palavra. Se não tem a palavra, vai dar ruim. Quando Satanás veio tentar Jesus no deserto, Jesus liberou a palavra. Mas Satanás também tentou com a palavra. Além de ter a verdade, nós precisamos ter o Espírito da verdade. Porque o Espírito Santo vai nos dar o versículo para aquele momento, ele vai trazer luz nas trevas. Então a gente precisa ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso fazer meu dever de casa de ler a Bíblia? Sim. Mas eu preciso ter uma comunhão com o Espírito Santo, que ele vai me revelar aquilo que eu preciso naquele momento. E Jesus, na tentação, ele liberou para Satanás uma palavra revelada, que cortou a cabeça do inferno. Nós precisamos cortar a cabeça do inferno logo no início, senão ele vai ficar cozinhando, daqui a pouco a gente faz igual a Eva. Vou comer desse fruto, parece que ele é tão bom. E aí, toda a roupa, vamos continuar lendo aqui. Cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Justiça de Deus, é a justiça dele, não a justiça própria, não a humana. A couraça da justiça vai proteger seu peito. Vai proteger seus órgãos, que são vitais. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Deixa eu ver o tempo. Meu Deus, vamos lá. Naquela época, o soldado romano, ele vestia uns sapatos que tinham uns cravos, umas sandálias que tinham uns cravos embaixo. Imagina que se fosse vários saltos assim, afiados. Os soldados romanos, eles andavam. E eles andavam. E às vezes eles pisavam na cabeça do inimigo. Imagina com esses cravos. Você tem o calçado com a preparação do evangelho para pisar na cabeça do inferno. Porque é lá que ele está. Não queira tirar ele debaixo dos seus pés ou deixar que ele fique aqui no seu ouvido. Deixa ele lá debaixo dos... Quando ele vier falar no seu ouvido aqui. Não, é aqui, Satanás, debaixo dos meus pés. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. E usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ainda está falando para orar em todo tempo no Espírito. Você precisa vestir toda a armadura. Aí tem gente que fala assim, acorda de manhã, couraça da justiça, sapatos. Gente, não é um negócio assim que eu vou falar que eu vesti. Não, é uma vivência. A palavra está em mim ou não está em mim. Eu falei que a palavra está em mim, não está? Vai perder na batalha. Terceiro ponto. Nossa luta não é contra pessoas. Porque aí a gente fica com raiva, né? Fica com raiva do marido, da esposa. Fica com raiva do patrão. Fulano, usado por Satanás. Tá, beleza. Mas a luta não é contra pessoas. Porque no final nós queremos que as pessoas elas sejam transformadas, que elas se convertam. No final nós queremos que elas sejam objetos da compaixão de Deus. Elas aceitem a compaixão e o amor de Deus. Então a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o diabo e seus demônios. E aí, a gente vai ver agora, para ir finalizando, 3 pontos
importantes também que a gente vê aqui que o apóstolo Paulo fala nessa batalha espiritual, nesse combate espiritual. Primeiro ponto, né, que a gente vê aqui em toda a carta de Efésios. Jesus derrotou Satanás. Ponto. Já foi falado isso aqui. Satanás é o inimigo derrotado. Na cruz do Calvário ele perdeu. Todo aquele que crê em Cristo e conserva a sua crença até o fim é de Cristo e ponto. O destino é o céu. O destino é viver com o Senhor até o fim. Satanás perdeu. Aqueles que se rendem ao inferno é com o inferno que vai viver. Mas quem quer Cristo é Cristo que vai ter. Então é isso. Jesus derrotou. E aí, o apóstolo João falou assim, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está nesse mundo. Então, olha só, na hora do combate que você tiver na sua mente, lembre-se que Jesus que está em você, que o Espírito Santo que habita em você, é maior do que aquele que já perdeu. Pronto. Jesus já venceu. Então nós não precisamos conquistar uma vitória de salvação. Nós precisamos permanecer na vitória que Cristo nos deu. Amém? E o inferno vai querer nos tirar. O pastor ele sempre fala, né? Quando a gente está passando por uma situação difícil, onde está difícil, pressionando mesmo, o inferno está ali pressionando, uma situação difícil, não bate no tatame. Continua. Não bate, porque o que o inferno quer? Que a gente desista. Ah, não quero, para mim não dá, já era. Não desista, vai até... São os 8 segundos em cima do touro. Vai crendo até o fim que vai chegar. Uma hora vai se manifestar aquilo que está escrito. A gente só não pode desistir. O que acontece com a gente? A gente começa crendo. Ei, aleluia, vai vir a promessa. Daqui a pouco começa a cansar e desiste. Larga. Não desiste. Aguenta até o fim. Porque aquele que prometeu é fiel, ele vai cumprir. Então tá, Jesus derrotou Satanás, obra consumada. Outra coisa, o mundo espiritual é real. Você já entendeu que a gente tem um inimigo. Ele é derrotado, mas ele vai tentar nos tirar da nossa posição em Cristo. Ele vai chamar você para um combate braço a braço. Só que não, a gente não é chamado para esse tipo de combate. O nosso combate é de resistência na palavra. Lembra de praticar a palavra, aquele que mentia não menta mais? O nosso combate é de resistência em permanecer na verdade, em fazer a verdade, praticar aquilo que é certo. O mundo espiritual é real, o inimigo é real. Só que tem muita gente que está colocando mais ênfase em Satanás do que em Deus. Tem gente que está querendo... Gente, você sabe que isso é verdade? Muitas pessoas iam para batalhas espirituais e subiam no prédio, no andar mais alto, para guerrear com o inimigo lá, porque o inimigo está nas regiões celestiais. Que doideira é essa? Mundo do espírito. Nosso combate, sabe aonde? Aqui na cabeça, onde o inferno joga um monte de mentira, e a gente tem que levantar a nossa fé e levantar a verdade para destruir as mentiras dele. Vai adiantar nada subir no avião e mandar o Satanás sair. A gente precisa praticar a verdade. Praticando a verdade, Satanás põe-se em retirada. Então, o mundo espiritual é real, o inimigo é real, só que não é pra gente, não está aqui para pôr ênfase no diabo. Ele não é maior que Deus. Amém? Amém. Terceiro ponto, vivemos numa batalha de pensamentos que geram ações. Aonde é que o inferno vai tentar? Mudar a sua trajetória na sua cabeça. Porque você desacreditando no que Deus pode fazer, você vai agir assim. E daqui a pouco você está retrocedendo. Tá, você sabia que o nome diabo não é propriamente assim, a gente dá um nome, ele é o diabo. Mas você sabia que esse nome mostra uma função do inimigo? Essa palavra fala de como se fosse um pêndulo batendo no lugar. É um pêndulo que vai indo. Imagina, sei lá, tem uma pedra que vai batendo no lugar, vai batendo. E vai batendo, imagina que é um lugar até duro, mas vai batendo tanto que uma hora entra. É assim que o diabo faz, é a função dele. Ele vai na cabeça, ele joga um pensamento. Você não vai conseguir. Isso é muito difícil para você. Deus não cura agora. Deus ele não te ama tanto. E ele vai vindo na cabeça, vai vindo durante anos, durante muito tempo. É esse pêndulo que vai ficando. E daqui a pouco, se a gente não está cheio da verdade, a gente aceita e deixa um pensamento entrar. E é um dardo inflamado que põe fogo na nossa cabeça e daqui a pouco cria uma fortaleza e a gente não aguenta. Nós precisamos proteger a nossa mente para que a gente pense a verdade e ande na verdade. Porque é aqui que o inferno vai querer entrar. O combate espiritual, a batalha espiritual é uma batalha de pensamentos. Olha só, você achou que nessa noite a batalha da nova criatura ia ser: vamos embora levantar todo mundo e falar: sai daqui, Satanás. Não, guarda a sua cabeça.
Guarda a sua mente com a palavra. Guarda a sua mente, que aí a sua boca vai falar o que é certo. E o seu proceder vai ser o que é certo. E muita gente está querendo só ir para a parte de Efésios, que é não fazer. Não minta, não fale isso, não faça isso, não blasfeme. Mas sabe o que acontece? Não é a gente se esforçar para fazer. É a gente entender quem a gente é, a gente contemplar Jesus, a gente está com a nossa cabeça, o nosso coração cheio de Deus, que vai ser natural. O nosso proceder vai ser parecido com Jesus. Amém? Então, o inferno tem uma cilada, ele faz ciladas, ele tem um método de agir. E o método vem na nossa cabeça para tentar nos transformar na nossa mente, para tentar nos levar para um destino que é triste, que é de doença, que é maligno. E lembre-se que você tem o Espírito Santo em você, que traz os pensamentos de Deus e revela a palavra para o seu coração. E você pode vencer o diabo. Então o objetivo de Satanás é plantar uma fortaleza de engano em alguma área da mente de um indivíduo. Se ele tiver êxito, poderá então começar a controlar e manipular a pessoa a partir dessa posição de supremacia. E aí, gente, eu quero falar o seguinte: tem muita gente expulsando Satanás. Sai daqui, diabo, sai daqui. Só que nas suas ações, está fazendo um convite para ele entrar dentro de casa. Então, não é só eu gritar com ele. É eu saber quem eu sou. É eu saber a autoridade de Cristo, a autoridade do nome de Jesus. Mas é eu viver como nova criatura. Porque quando eu tenho um proceder conforme a palavra, está fechado tudo, não tem brecha para ele. Ele não pode entrar. Lembra que Jesus falou, lá vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim? É isso, é a gente chegar nesse lugar de falar, ele não tem nada em mim não. Ele não tem nada na minha casa não. Ele não acha nada em mim. Ah, mas e se eu pecar? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A gente pode se arrepender. A gente deve se arrepender. Começa de novo, faz direito. E fala, Satanás, está fechada essa porta para você, na minha casa, não. Tem essa frase aqui que eu trouxe do Rick Renner, que ele fala assim, uma pessoa pode gritar com o diabo o dia todo, mas se ela permitiu voluntariamente que alguma área da sua mente ficasse sem ser verificada e protegida, se ela está ciente de uma área de pecado, mas não se dispôs a lidar com ela, ela abriu a porta para um ataque sobre si mesma. Nesse caso, todas as suas orações contra o diabo de nada valerão, porque o verdadeiro inimigo dela não é o diabo, ao contrário, são a sua própria mente carnal e a sua carne que precisam se submeter ao controle do Espírito Santo a fim de erradicar esses ataques. Então é isso. Às vezes no combate espiritual, a gente acha que vai ficar lá horas e horas gritando, sai daqui, Satanás. Não, a gente precisa consertar áreas na nossa vida. A gente precisa andar como nova criatura. Então a gente vai estar fechando áreas. Você sabe que, às vezes, a Bíblia fala que Deus não deu o espírito de medo. No livro do Pastor Hélio a gente vê isso, né? Do medo ser um espírito. Às vezes o medo vai vir. Você vai dar uma ordem. Fora daqui. Deus não me deu o espírito de medo, Satanás para fora. Tem determinados momentos que a gente vai agir assim. Não aceitar. Você percebeu que o inferno está rondando? Fora daqui. Mas tem determinados momentos que a gente abre brechas. E a gente precisa fechar. Eu me lembro uma vez que o pastor Hélio, ele citou esse exemplo, quando eles moravam nos Estados Unidos, e a Deise acordava, né, de madrugada com barulho, e ela falou, nossa, tem alguém entrando aqui na casa. E tem alguém entrando no terreno. O pastor Hélio, não tem nada. Depois eles descobriram que lá na casa, tinha, no arame, assim, tinha uma parte que não estava bem feito, o arame, e tinha um cachorro entrando por aquele lugar. E é isso, a brecha é um local pelo qual o diabo entra. E quem abre essa brecha? Nós precisamos fechar. Se o Espírito Santo te revela algo, é necessário fazer. Porque isso é proteção. Isso coloca o diabo para correr. Andar na verdade coloca o diabo para correr. E aí, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, pastor, vem cá ungir minha casa. O que aconteceu? Vem cá ungir. Tá, a unção significa que aquele, no Antigo Testamento, você estava separando aquele objeto para algo que era santo, que era para Deus. Quando a gente unge, é símbolo do Espírito Santo sobre nós. A gente está falando que aquela pessoa pertence a Deus. Tá bom, mas eu estou ungindo a pessoa, mas as suas ações são contra Deus. O que adianta eu pegar um óleo e tacar na cabeça ou tacar no objeto? Se o nosso coração não está entregue. Então, não é só um ato mecânico de eu pegar o óleo e passar.
É um ato em que meu coração é rendido a Deus. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele, é para ele, é por ele. E o inferno não encontra lugar. Bom, não vou conseguir dar a aula toda, não vou terminar hoje. Você vai precisar vir para a aula, sem ser semana que vem na outra, porque, para finalizar, ontem eu estava brincando com o Daniel e tem um saco de brinquedos lá, aí normalmente eu deixo fechado, porque senão ele faz uma bagunça. E aí ontem eu estava brincando com ele, ele foi tirando um por um, foi tirando e tal, e ele olhava, brincava e tal, e aí me veio um versículo, tá vendo? Deixa o Espírito Santo falar com você, seja atento à voz do Espírito Santo. Me veio o versículo, está em Lucas 6, do 45 ao 46, que está escrito assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês chamam-me de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E aqui estava, quando Daniel foi tirando, ele foi gostando daquilo que ele foi tirando, ele estava brincando com os brinquedos. O homem bom tira do seu coração coisas boas. Aquele que está cheio de Deus vai dar comida para os outros, vai ser um bom fruto para as outras pessoas. Mas aquele que não está se renovando no Senhor, o que vai sair da sua boca? A boca fala do que está cheio o coração. A gente precisa se encher tanto que a gente é transformado e a gente resplandece a glória do Senhor aonde a gente vai, e a gente impacta a vida de outras pessoas, e a gente fecha a brecha para o diabo. E aí Jesus continua falando aqui sobre construir a casa sobre a rocha. Ele continua falando que aquele que ouve a palavra e pratica, construiu a casa sobre a rocha. Vai vir tempestade, vai vir vento, mas a casa não vai cair. O diabo vai trazer todas as intempéries, mas a casa fica de pé. E é o nosso convite para você. Vamos aprender a colocar a casa de pé, para que nenhum desafio desse mundo possa destruir. O Senhor está conosco como poderoso guerreiro. Ele está conosco como um mestre que ensina. O Espírito Santo está com a gente como um professor. Que seja o tempo da gente crescer mais. Que a gente seja filhos maduros. E não só aquele filho que nasceu e está bom, mas um filho maduro que mostra o Pai para as outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé?